Versículos 22 em diante. João 3, versículos 22 em diante. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 em diante. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 em diante. João 3, 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João Batista respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de mais um dos relatos dos evangelhos sobre a vida e ministério de Jesus Cristo. Aqui nesse ponto, João, o evangelista, narra para nós a fala de João o Batista, porque João Batista, ou João o Batista, não escreveu o relato. O João aqui do Evangelho, sim, esse é o João, discípulo de Jesus, precisamos distingui-los. Então João nos diz aqui que Jesus estava batizando de um lado da margem do rio, e João o Batista, João aquele que batiza, estava batizando do outro lado, ali na região de Enom, perto de Salim. E ele diz por quê? Porque havia ali muitas águas. E de repente surgiu uma discussão entre os seguidores de João Batista e um judeu. Eles começaram a disputar, a discutir sobre a questão da purificação, né? Como se fazia a purificação judaica de forma correta. Os discípulos de João Batista diziam que era de um jeito, esse judeu dizia que era de outro, e então eles disseram assim: Mestre, versículo 26, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Então eles vão até, os discípulos de João Batista vão até ele e dizem: Mestre, aquele que estava com o Senhor, ele está lá do outro lado do rio, e ele está batizando, e todos vão até ele. O Senhor deu testemunho dele, o Senhor falou que ele é o Filho de Deus, e ele está batizando, e as multidões estão indo para ele. As multidões estão saindo daqui e indo até ele. João Batista então diz o seguinte, versículo 27: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos, meus discípulos, são minhas testemunhas de que eu disse a vocês. E então João Evangelista narra, entre aspas, a fala de João o Batista: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Versículo 29: O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo. Aí João diz: essa alegria se cumpriu em mim. E ele então termina dizendo: convém que ele, Jesus, que está lá do outro lado da margem batizando, convém que ele cresça e que eu, João Batista, diminua. João Batista está percebendo que o ministério dele está cumprindo o seu propósito. Como ele mesmo diz aqui, ele é um precursor. Ele vem antes para anunciar uma missão maior do que a dele. João Batista nunca quis ser o Cristo. Ele nunca deixou as pessoas com aquela expectativa se ele era ou não o Cristo. João Batista não tinha senso de grandeza, ele não tinha esse espírito altivo que muitos evangélicos e líderes têm hoje, de sempre disputarem a maior visibilidade, de sempre quererem ser renomados, reputados e nomeados, mencionados. João Batista era um homem muito humilde. Quando perguntaram a João se era o Cristo, ele disse claramente que não era. E aqui nesse texto, ele relembra aos discípulos dele: eu já disse a vocês, eu não sou o Cristo, ele é que é o Cristo, eu tenho testemunho dele.
eu sou apenas um precursor. Eu fui enviado como precursor dele, como aquele que prepara o ministério dele. Os evangelistas identificaram João com aquela profecia que está lá em Isaías capítulo 40, em que Isaías diz que uma voz foi ouvida no deserto, e a voz dizia: prepare o caminho do Senhor, endireite as veredas, porque o Senhor virá. João sempre entendeu o lugar dele no plano de Deus. Ele nunca quis mais do que Deus lhe deu. Ele era um homem que entendia que a missão dele não era salvar, mas apresentar o Salvador. E ele mesmo diz aqui que ele foi enviado como precursor. E acrescenta, dizendo no versículo 27, que ele não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que João Batista quer dizer é: ele recebeu de Deus o ministério de ser o precursor. João Batista disse que até o que ele fazia, ou seja, ser um precursor do Messias, era algo que ele não merecia, era algo que ele não conquistou, era algo que ele não mereceu, mas que lhe foi dado do céu. João reconhecia que o ministério dele vinha de Deus. Ele reconhecia que Deus dá um ministério a quem quer. É por isso que é falta de noção e entendimento nós ficarmos brigando por ministérios que não são nossos, querendo ser o que Deus não te chamou para ser, querendo o lugar de uma pessoa que Deus já colocou ali. João Batista entendeu: todo mundo que tem ministério foi dado por Deus, e se você não tem tal ministério, é porque Deus não deu ao outro, e ponto final. João disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João reconhece que é privilégio ser um precursor do Messias. Ele reconhece que esse privilégio que ele tem lhe foi dado por Deus, que ele não alcançou, que ele não comprou, que ele não mereceu, mas que ele recebeu. É um ministério dado do alto dos céus. E João a todo momento aqui nos diz quem de fato deve ser seguido, quem de fato deve ser adorado, quem de fato deve ser exaltado, quem de fato é o Filho de Deus. Ele já tinha dado testemunho de Jesus, mas os discípulos dele, assim como os de Jesus, tinham dificuldade de compreensão. E eles mais uma vez chegam até João e dizem: João, aquele homem que o Senhor deu testemunho está batizando do outro lado, e as multidões vão até ele. João Batista diz: é assim mesmo que tem que ser. Eu vim a esse mundo para isso mesmo. O meu ministério é esse mesmo, é fazer com que ele seja conhecido de Israel e depois do mundo inteiro. João Batista reconhecia que ele veio na frente ou à frente de Jesus para que Jesus fosse apresentado. Não é que João é mais importante do que Jesus porque veio primeiro, mas João Batista veio primeiro porque ele deveria apresentar alguém maior do que ele. E João Batista diz assim, versículo 29: o que tem a noiva é o noivo. Isso aqui é muito interessante, escute isso. O amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria se cumpriu em mim. João Batista agora usa uma figura muito conhecida da época dele, e ele explica qual é o ministério dele. Na época de Jesus, quando alguém ia se casar, o homem, quando o casal ia se casar, aquele homem do casal, ele se apresentava e chamava o amigo dele, e ele dava ao amigo dele toda a responsabilidade da cerimônia. O amigo do noivo era uma figura importante naquele tempo, era ele que preparava toda a cerimônia, do início ao fim. E depois que tudo estava preparado, o amigo do noivo chegava até o noivo e dizia: olha, tudo está pronto, pode casar, está tudo ok, tudo está no seu devido lugar, só precisa agora consumar o casamento. O amigo do noivo era uma pessoa muito importante que preparava o casamento para o noivo, e ele, o amigo do noivo, não era a figura principal. Ele preparava tudo para que o amigo dele, o noivo, fosse a principal figura da noite. Hoje em dia, a principal figura de um casamento é a mulher, mas nos tempos bíblicos não era o homem. Por isso que na parábola das virgens se diz: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Hoje em dia, seria eis a noiva, mas na época de Jesus, o homem era a figura principal do casamento, e o amigo do noivo era aquele que preparava tudo, dando ao noivo a primazia. Quando o amigo do noivo ouvia a voz do noivo, ele muito se alegrava, porque ele entendia que o noivo estava se aproximando para consumar o casamento com a noiva. A noiva ficava na casa dos pais dela, o noivo saía da casa dos pais dele, vinha buscar a noiva na casa dos pais dela,
entregava o dote, recebia a bênção, e ele voltava então para a casa dos pais dele para ali consumar a festa. João diz o seguinte: eu sou como um amigo do noivo. Quando eu ouvi Jesus Cristo chegando, pregando, anunciando o reino, eu entendi que o meu papel foi feito, a minha missão está pronta, está consumada, está concluída, e que agora é a hora do casamento acontecer. Quando João diz quem tem a noiva é o noivo, João faz uma figura, um jogo de palavras bem interessante. Ele diz que os discípulos de Jesus são como a noiva, e Jesus Cristo é como um noivo, e eles entrarão em uma aliança, eles entrarão em um compromisso. E ele, João Batista, é como um amigo do noivo, que preparou tudo, pregando, dizendo às pessoas que se preparassem, dizendo às pessoas que renunciassem aos seus pecados, fossem batizadas em água, porque logo elas seriam batizadas com o Espírito Santo. João Batista, como um amigo noivo, preparou tudo. Por isso que ele diz aqui, essa alegria já se cumpriu em mim. Agora João então dá o tom, e ele diz o seguinte: convém que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. O que João quer dizer é: meu ministério chegou ao fim, o de Jesus está apenas começando. Ele é o noivo, a noiva é dele, não é minha. A igreja não é minha, disse João Batista, a igreja é dele. Eu, João, vim só até aqui. Eu recebi do céu o ministério de anunciar o noivo. Eu sou amigo do noivo, e a alegria de anunciar a chegada do noivo já se cumpriu em mim. Já que eu cumpri o meu papel, diz João Batista, agora é a hora de eu diminuir, agora eu sairei de cena, já cumpri o meu papel, e agora o noivo crescerá. Perceba que enquanto João sai de cena e é cada vez mais esquecido, a ponto de ser decapitado na prisão, os irmãos sabem como foi a morte dele, Jesus ganha notoriedade, e o ministério dele cresce cada vez mais, até ele ser crucificado, ressuscitar no terceiro dia e subir aos céus. João Batista, então, nessa passagem, meus amados irmãos, está nos apontando para a principal pessoa que você e eu devemos olhar para crer e sermos salvos: Jesus Cristo. A Bíblia toda gira em torno de Jesus Cristo. Os olhos do Pai estão voltados para o Filho dele. Na passagem do Monte da Transfiguração, o próprio Pai diz: este é o meu Filho amado, no qual está o meu prazer, a Ele dai ouvidos. Ali estava Moisés, ali estava Elias, dando testemunho de Jesus, apontando que a lei apontava para Jesus, o outro apontando que os profetas pregaram sobre Jesus, e Jesus Cristo é a personificação da graça, é o cumprimento da lei dos profetas, é aquele que o Pai enviou, que é maior do que Moisés e Elias e os demais profetas e toda a lei do Antigo Testamento. Por isso que Deus diz a Ele: dai ouvidos, deem ouvidos a Ele, porque Ele é o resumo da lei, Ele é a voz profética máxima. O autor de Hebreus diz que Deus se revelou de muitas maneiras aos pais lá no passado, mas nos últimos tempos Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é a principal personagem do casamento, Ele é o noivo, Ele é a principal pessoa dessa noite, Ele é o Deus entronizado entre nós, é o Filho eterno de Deus, é o Verbo que se fez carne, é o caminho, a verdade e a vida, é aquele em quem devemos crer, é o pastor das ovelhas, é a porta por meio da qual devemos entrar e encontrar salvação. Jesus cresce e deve crescer cada vez mais, porque João Batista disse: convém que ele cresça. É ele que é o Filho de Deus, disse João Batista, é ele quem é o Salvador, ele é o Filho de Deus. Eu, João, não. Eu, João, sou filho de Zacarias e Isabel. Eu, João, sou da terra. Eu, João, não sou o Messias, não sou o Salvador. João Batista aponta para o Salvador e sai de cena. O que devemos nós, crentes, fazermos hoje? A mesma coisa, deixar tanto brilhantismo e deixar Jesus Cristo brilhar entre nós. Jesus Cristo não é visto ainda entre nós, porque nosso brilho, o brilho humano, quer ofuscar o brilho de Jesus. E qual homem pode ofuscar o brilho da brilhante estrela da manhã? Qual homem pode ofuscar o brilho desejado das nações? Nenhum. Mas nós, evangélicos, não entendemos isso ainda. Queremos ainda brilhar, queremos ainda ser a principal personagem da noite. Nós queremos ainda que nos aplaudam e nos elogiem, nós queremos ainda que nos mencionem. João não. João disse: é Ele. Ele, João, disse João, Ele é Jesus. Eu, João, não sou Jesus, Ele é Jesus, Ele é o Filho. Mas todos vão até Ele, João Batista. Ele diz: é Ele que é o Filho. Todos devem ir para Ele mesmo, não é para mim, João Batista, é para Ele.
vem para Ele, porque Ele é o noivo. Quem tem a noiva é o noivo. Eu sou amigo do noivo desse João Batista. Convém então que Ele, Jesus, seja adorado, seguido, crido, e que eu, João Batista, saia de cena, porque cumpri o meu papel. Amém. Nós devemos aprender isso. Jesus é a principal personagem. Jesus é aquele que deve brilhar entre nós. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Nós somos luz do mundo e sal da terra, mas Jesus não. Ele é a luz do mundo. Ele não é uma luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Ele não é um Salvador, Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o exaltado das nações. É o desejado dos povos. É a brilhante estrela da manhã, a raiz e a geração de Davi. Por isso que João disse: é Ele, olhem para Ele. Para nós que somos cristãos e também para quem não se converteu ainda, a palavra de Deus para nós essa noite é uma só. Nós temos que olhar para Jesus como Senhor e Salvador. Ele que deve ser visto, Ele é quem deve ser seguido, Ele deve ser adorado. É nele que está a nossa salvação, é nele que está a nossa esperança, é Ele quem nos reconecta ao Pai, é Ele quem nos restaura a vida com Deus o Pai, é Ele o nosso acesso ao Pai, é Jesus nosso acesso à vida eterna e aos portões da Nova Jerusalém, em um novo céu e uma nova terra. Se você e eu não olharmos para Jesus como Senhor e Salvador, nós não temos salvação, não há esperança fora de Jesus, não tem como nós sermos salvos. Não há uma pobre alma nos céus que tenha entrado ali por boas obras. Toda alma que no céu está, ali está porque creu em Jesus, e toda alma que no inferno está, ali está porque não creu em Jesus. Ele é o divisor de águas, Ele é a decisão mais importante que você e eu podemos tomar na vida. Quem crê em Jesus é salvo, quem nele não crê está condenado, e será mais condenado ainda depois do juízo final. É por isso que nós temos que olhar para Jesus Cristo como Salvador. João Batista, os apóstolos, os primeiros crentes, a Bíblia toda, o Pai e a história da humanidade inteira apontam apenas para uma direção, e a direção não é o pastor, a direção é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É nele que devemos crer, é a Ele que devemos recorrer para a nossa salvação. Só Ele tem perdão de pecados para nós, só Ele tem esperança para quem não tem mais esperança, só Ele pode restaurar o que está quebrado, só Ele pode salvar o que está perdido, só Ele pode perdoar aquele que está debaixo dos escombros dos seus próprios pecados, só Ele pode nos dar convicção de salvação, só Ele pode nos reconectar ao Pai. Somente Jesus pode nos dar aquilo que tanto procuramos em tantas outras coisas e pessoas, que é o significado da vida. Jesus nos reconecta ao Pai e, como um novo Adão, nos insere numa nova humanidade, e nós temos uma nova maneira de nos chegar a Deus, um novo jeito de adorar a Deus, um novo jeito de seguir a Cristo, um novo jeito de servir ao Senhor. Em Cristo você e eu somos recolocados no lugar onde estávamos antes, e o pecado de Adão nos tirou. Em Cristo nós somos plenamente humanos, em Cristo nós somos plenamente perdoados, em Cristo nós somos plenamente salvos, em Cristo nós estamos eternamente salvos ao lado do Pai, com toda a convicção de que os portões da Nova Jerusalém já se abriram para nós pela fé. E você e eu não podemos de forma alguma partir dessa vida sem Cristo, não podemos morrer sem Jesus. Nenhum dos que se encontram aqui pode ir para o mundo dos mortos sem antes crer em Jesus, porque se você e eu não crermos em Jesus como Senhor e Salvador, não há salvação para nós, não há como nós sermos salvos. João Batista disse: não, eu não salvo ninguém. Isso é muito diferente de muitos líderes religiosos que arrogam ser os detentores da salvação. Ninguém detém a salvação, nenhuma instituição humana detém a salvação. Só quem tem a salvação para dar aos seres humanos é Jesus Cristo. Por isso que João Batista disse: Ele, vão até Ele. Eu não, vai até Ele. O fim de João Batista, todos nós sabemos como foi. João Batista morreu decapitado. João Batista estava preso numa fortaleza, e a Bíblia nos diz que a cabeça dele foi arrancada ali por dar testemunho de Jesus Cristo, por também reprovar, o casamento ilícito que havia entre o rei e a rainha. Só que João Batista nos mostra algo interessante. Morreu de uma forma cruel. Só que João Batista nos mostra, meus amados irmãos, o que todos nós deveríamos já ter aprendido: que o que importa mesmo nessa vida
é cumprir o nosso papel de apontarmos para Jesus Cristo. Nós, como igreja, se nós não apontarmos para Jesus como Senhor e Salvador, nós não estamos cumprindo nosso papel de igreja. Não importa o que acontecerá conosco, o que importa é nós anunciarmos o nome de Jesus Cristo, como João Batista o fez. João Batista não tinha a vida preciosa para si mesmo. João Batista entendeu que o ministério dele era anunciar Jesus, ainda que ele tivesse que morrer. E João Batista fez isso. Ele foi fiel, anunciou o nome de Jesus Cristo e não, em nenhum momento ele tentou roubar os discípulos de Jesus. Em nenhum momento João Batista deixou entender que ele também era um Salvador. Ele sempre deixou bem claro: ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Salvador. E João Batista então encerra dizendo: convém que ele cresça. Olha que interessante, ele sim é quem veio do Pai para salvar a humanidade. Todos nós que estamos aqui, olhemos para a direção que João Batista nos apontou. A direção é Jesus Cristo. Se você é crente, continue olhando para Jesus. Se não é crente ainda, então coloque os seus olhos em Jesus, porque Ele é o Salvador, Ele é o único que pode nos salvar. O Pai disse isso, João Batista disse isso, os apóstolos dizem isso, o Novo Testamento todo diz isso, os pregadores e pregadores ao longo dos 2000 anos de cristianismo dizem isso, e a igreja hoje também continua dizendo isso. Só há salvação em Jesus Cristo. Se você e eu não nos convertermos e formos batizados, não seremos salvos. Nós precisamos de Jesus Cristo para a salvação. Ele é o único Salvador, e como disse João Batista, convém que ele cresça e que todos nós diminuamos. Amém. Amém. Vamos celebrar a ceia nesse momento. Vamos juntos celebrar a ceia que aponta para Jesus Cristo. Então a própria ceia também aponta para Jesus. João Batista, o Pai, a Bíblia, a ceia, os profetas, todos apontam numa direção só, que é Jesus Cristo. Há um termo na teologia que fala o seguinte: o cristocentrismo, ou seja, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, da criação, da salvação, da revelação na Bíblia. Então a ceia também aponta para Jesus. E é o que vamos fazer agora. Vamos celebrar a ceia em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar aqui os diáconos para se colocarem à mesa. Vamos todos ficar de pé, os que puderem, é claro. Relembrando sempre que só devem lançar mão dos elementos da ceia, ou seja, só devem pegar os elementos da ceia, pão e vinho, aqueles que são crentes e batizados. Os irmãos de outra denominação podem sim tomar a ceia conosco, nós somos da mesma fé. Mas se você ainda não é batizado, você é uma pessoa que ainda não desceu às águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aguarde mais um pouco, logo logo se tomará a ceia. Pastor, e eu que não me converti ainda, pastor, como é que eu faço? Se converta, seja batizado e venha tomar a ceia conosco até Jesus Cristo voltar. Amém. Seu sangue, pelo nosso pecado.
Peço um pouco de paciência. O diácono Rodrigo foi pegar mais um pouco de suco de uva. É sinal de que muitos estão tomando a ceia, graças a Deus. Olha, comprar maior, né? Amém. Nesse momento vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, vamos ao que a Bíblia diz. 1 Coríntios 11, versículo 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então a Bíblia nos diz qual é a ordem, a sequência para se tomar a ceia. Aqui está escrito que Jesus primeiro pegou o pão, e ele explicou que o pão agora não seria mais o pão sem fermento, o pão da pressa que os judeus comiam todos os anos da Páscoa, mas agora seria o pão do corpo. Esse pão agora apontaria não para a pressa dos judeus fugindo do Egito, mas agora apontaria para o corpo de Jesus Cristo, que seria rasgado na cruz do Calvário. Jesus ressignificou o pão, mostrando que o pão agora seria comido pelos seguidores dele, não para relembrar o êxodo lá do Egito, mas agora para relembrar um outro êxodo, um êxodo muito maior, o êxodo do mundo espiritual das trevas. Ou seja, o povo de Deus foi arrancado de cativeiro espiritual, de cativeiro de sofrimento espiritual, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, em memória do corpo de Jesus Cristo, comamos todos com calma e pela fé. Coma o seu pão com calma, pela fé, agradecendo a Cristo por ter morrido por você. O versículo 25 nos diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Então, em memória do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, em memória do sangue da nova aliança, do sangue que nos restabeleceu, nos reconciliou com Deus e nos deu uma nova maneira de buscar e servir ao Senhor, em memória do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, bebamos todos com calma e pela fé. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Deus querido e amado, nós agradecemos ao Senhor por ter enviado Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Ó Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca conseguiríamos alcançar tamanha salvação. Era, é e sempre será, ó Deus, impossível para nós salvarmos a nós mesmos.
Mas o Senhor graciosamente enviou o teu Filho do alto céu para que sofresse aqui na terra e fosse o nosso substituto. Obrigado ao Pai, porque Jesus naquela cruz carregou toda a consequência do nosso pecado, todo o juízo que o nosso pecado merecia. Obrigado ao Pai, porque o teu Filho Jesus sangrou por nós. Ele foi torturado, humilhado, rejeitado e condenado em nosso lugar. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o teu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus amado, muito obrigado por tudo que tens feito, por tudo que ainda vais fazer. Oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. O diácono dos recados recolherá os recipientes. Nesse momento eu vou impetrar sobre a igreja a bênção trinitária, ou trinitariana, ou pastoral, como queiram chamar. E eu peço que você receba essa bênção, porque ela é dada em nome do Deus Trino. Então eu peço que você, nesse momento, abra o seu coração, receba não apenas como um rito religioso, não receba apenas como uma repetição daquilo que temos feito aqui na igreja, mas receba como uma renovação, uma visitação de Deus a você. Então eu peço que você receba nesse momento a bênção trinitariana. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, e todos digam amém. Amém, louvado seja Deus.